Quando Jesus e seus discípulos se aproximaram de Jerusalém, chegando a Betfagé, no Monte das Oliveiras, algo grandioso estava para acontecer. Mateus capítulo 21, dos versículos 1 até 11, descreve uma das entradas mais marcantes de Jesus em Jerusalém. Um evento repleto de simbolismo e profecia, carregado de emoção e expectativa. Imagine a cena. Uma cidade cheia de peregrinos, com o burburinho das pessoas que esperavam ansiosas o cumprimento das promessas messiânicas. Em meio a isso, o mestre sereno caminha, sabendo que ali, naquela cidade, seu destino seria selado. Jesus instrui 2 de seus discípulos a irem a uma aldeia próxima, dizendo: "Ide à aldeia que está diante de vós, e logo achareis uma jumenta presa e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-ma." Mateus, capítulo 21, versículo 2. É interessante notar que ele não dá qualquer chance ao acaso. Ele já sabia onde o animal estava e o que era preciso fazer. Esse jumentinho, que aos olhos de muitos parecia uma escolha peculiar, na verdade estava carregado de um significado profundo. Nos tempos antigos, reis vinham em cavalos para a guerra, mas usavam jumentos como sinal de paz. Ao escolher um jumentinho, Jesus não estava apenas atendendo a uma necessidade prática. Ele estava proclamando que seu reino era de paz, diferente das estruturas de poder da época. Ele não vinha para conquistar pela espada, mas para reinar no coração das pessoas. Essa cena já havia sido profetizada há séculos. Mateus nos lembra da profecia de Zacarias. "Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga." Mateus capítulo 21, versículo 5. O cumprimento dessa profecia é crucial. Ao entrar montado no jumentinho, Jesus declara ser o cumprimento das Escrituras, mas não do jeito que muitos esperavam. Eles ansiavam por um rei libertador que os livrasse do domínio romano, mas Jesus trazia a liberdade espiritual, a paz verdadeira. Sua entrada humilde revela o contraste com o orgulho e a opulência dos reis terrenos. Quando os discípulos obedecem e trazem o jumentinho a Jesus, vemos um detalhe especial. "E sobre ele puseram suas vestes, e fizeram-no assentar em cima." Mateus, capítulo 21, versículo 7. Eles estendem suas próprias vestes no animal como sinal de honra. Esse gesto de colocar vestes no caminho lembra a entronização de reis na tradição de Israel, uma forma de dizer que estavam prontos para se submeter à sua autoridade. É quase como se estivessem abrindo caminho para o verdadeiro rei, como se suas vidas fossem o tapete pelo qual Jesus caminharia. As pessoas, inflamadas pelo momento, começam a cortar ramos e colocá-los no caminho, gritando: "Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor." Mateus capítulo 21, versículo 9. O povo estava exaltando Jesus, reconhecendo-o como filho de Davi, o herdeiro do trono prometido. Hosana era uma expressão de súplica e louvor, significando "salva-nos agora." Eles não só estavam pedindo libertação, mas reconhecendo a autoridade de Jesus para concedê-la. Esse clamor ressoava nas ruas, ecoando os cânticos dos Salmos, especialmente o Salmo 118, que falava da vinda do Messias. Cada palavra carregava o peso da esperança, da fé e da expectativa de um povo que por séculos aguardava a intervenção divina. Contudo, a multidão que gritava "Hosana" ainda não compreendia plenamente o que estava acontecendo. Eles viam em Jesus a esperança de uma restauração política, mas o propósito de Deus era muito mais profundo. Ele não veio apenas para libertar o povo da opressão romana, mas da opressão do pecado. E é aí que se revela o caráter revolucionário do reino de Deus. Ao entrar no templo, Jesus realiza um ato que surpreende e escandaliza muitos. Ele começa a expulsar todos os que vendiam e compravam ali, derrubando as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo: "Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões." Mateus, capítulo 21, versículo 13. Essa atitude de Jesus revela uma indignação santa. O templo, lugar sagrado onde o povo deveria buscar a presença de Deus, tinha se tornado um mercado, onde a adoração verdadeira era ofuscada pela ganância e exploração. Para compreendermos melhor, é preciso pensar no contexto daquele tempo. Muitos judeus, vindos de lugares distantes para Jerusalém, traziam suas ofertas de sacrifício, mas ao invés de carregarem os animais por longas distâncias, preferiam comprá-los ali mesmo. E é claro, aqueles que comercializavam aproveitavam a oportunidade, muitas vezes inflacionando os preços e exigindo moedas específicas para os negócios.
obrigando os peregrinos a trocar dinheiro com os cambistas, que cobravam altas taxas. Esse sistema injusto e explorador prejudicava principalmente os pobres, os mais vulneráveis. Jesus se levanta contra essa estrutura corrupta e declara que a casa de Deus deve ser um local de oração, um lugar de encontro e comunhão com o Pai, e não um espaço de exploração. Após essa purificação do templo, um fato maravilhoso ocorre. O texto nos diz que vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mateus capítulo 21, versículo 14. Aqui vemos a compaixão de Jesus em ação. Ele tira os exploradores e abre espaço para os necessitados. Os cegos e coxos, que talvez fossem marginalizados ou vistos como indignos, agora têm acesso ao Senhor. Jesus demonstra que o verdadeiro propósito do templo é acolher, curar e transformar vidas. E ele faz isso com poder e autoridade, curando os que mais precisavam da sua intervenção. O que acontece em seguida é revelador. As crianças que estavam no templo começam a gritar: Hosana ao filho de Davi. Mateus capítulo 21, versículo 15. Esse clamor infantil, vindo dos lábios dos pequeninos, incomoda profundamente os chefes dos sacerdotes e os escribas, que estão presentes. Para eles, o que as crianças faziam era uma ofensa, quase uma blasfêmia, pois chamavam Jesus de filho de Davi, um título messiânico, reservando para aquele que havia de restaurar Israel. Jesus, porém, recebe esse louvor com alegria e não o repreende. Pelo contrário, ele responde com uma citação das Escrituras, dizendo: Nunca lestes, da boca das crianças e dos que mamam tiraste perfeito louvor. Mateus, capítulo 21, versículo 16. Com essa resposta, Jesus mostra que a simplicidade e a sinceridade das crianças são, aos olhos de Deus, a verdadeira essência do louvor. Esse é um momento de contraste e ironia. Enquanto os líderes religiosos, homens de alta instrução e tradição, rejeitam a adoração a Jesus, as crianças, com suas vozes puras, reconhecem quem ele é. A imagem aqui é poderosa. Deus recebe o louvor dos que são humildes e sinceros de coração, daqueles que em sua simplicidade veem o que outros, cegos pelo orgulho, não conseguem ver. Finalmente, Jesus deixa o templo e vai para Betânia, onde passa a noite. Mateus capítulo 21, versículo 17. É interessante que após esse evento intenso, ele se retira para um lugar tranquilo. Esse gesto nos faz lembrar que, mesmo em meio à agitação e aos conflitos, Jesus buscava momentos de solitude e descanso, o que nos ensina sobre a importância de equilibrar o ministério com a busca pessoal pela presença de Deus. Esse trecho nos apresenta um Jesus que, ao mesmo tempo em que é cheio de compaixão, não hesita em corrigir o erro, restaurando a santidade do templo e mostrando que a verdadeira adoração não se baseia em rituais vazios, mas em um coração puro, pronto para honrar a Deus em espírito e em verdade. No dia seguinte, enquanto voltava para a cidade, Jesus sentiu fome. E aqui começa uma passagem curiosa e cheia de simbolismo. Ele vê uma figueira à beira do caminho e se aproxima, mas não encontra fruto algum, apenas folhas. Então, Jesus diz: Nunca mais nasça fruto de ti. Mateus capítulo 21, versículo 9. E a figueira imediatamente começa a secar. A reação dos discípulos é de surpresa, pois ao verem a planta murchando tão rapidamente, perguntam: Como secou depressa a figueira? Mateus capítulo 21, versículo 20. Agora, para entender o significado desse episódio, precisamos considerar o que essa figueira representa. Na cultura judaica, a figueira era um símbolo de Israel, um sinal de prosperidade e bênção. Mas essa figueira específica, cheia de folhas mas sem frutos, simboliza uma aparência de vitalidade sem verdadeira produtividade. Jesus se depara com uma árvore que de longe parecia promissora, mas de perto revelou-se estéril. Assim como a figueira, o povo de Israel, especialmente seus líderes religiosos, mantinha uma aparência de piedade e religião, mas carecia dos frutos verdadeiros de justiça e fé. Esse episódio é mais do que uma simples questão de fome. É uma lição prática sobre a autenticidade da fé. Jesus não estava apenas falando sobre árvores, mas sobre vidas que aparentam piedade e espiritualidade, mas que no fundo não produzem o fruto que agrada a Deus. Para ele, a fé autêntica não se trata de ter aparência, mas de frutificar, de produzir ações e atitudes que refletem o amor e a justiça divina. Depois de testemunhar o que aconteceu com a figueira, Jesus aproveita o momento para ensinar sobre o poder da fé. Ele diz aos discípulos: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se disserdes a este monte, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá.
Mateus, capítulo 21, versículo 21. Esse ensinamento é ousado e profundo. Jesus não está dizendo que o poder está nas palavras em si, mas na fé genuína, no coração que confia verdadeiramente no poder de Deus. O monte que Jesus menciona pode ser entendido tanto de maneira literal quanto figurativa. Literalmente, mover montes parecia impossível. Mas Jesus usa essa imagem para mostrar que, diante de uma fé genuína, o impossível se torna possível. Figurativamente, os montes podem representar obstáculos, dificuldades e desafios que parecem intransponíveis. Quando temos fé verdadeira, somos capacitados a superar o que, aos olhos humanos, seria insuperável. E Jesus conclui dizendo: "E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis." Mateus, capítulo 21, versículo 22. Aqui Jesus está enfatizando a importância de uma oração cheia de confiança, uma oração que não duvida do poder de Deus. Mas é importante entender que essa promessa de resposta não é um cheque em branco para desejos egoístas. É uma promessa que está vinculada ao coração de quem busca a vontade de Deus e deseja que sua vida produza os frutos de justiça e bondade que ele espera. Essa passagem, com a figueira seca e o ensinamento sobre a fé, nos lembra que a aparência de espiritualidade não é suficiente. O que importa é a vida que realmente frutifica, o coração que confia em Deus e age com uma fé verdadeira. Ao entrar no templo, Jesus é abordado pelos principais sacerdotes e anciãos do povo que, em tom de desafio, questionam: "Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade?" Mateus, capítulo 21, versículo 23. Esses líderes religiosos estavam perturbados com as ações de Jesus, sua entrada triunfal, a purificação do templo, as curas e os ensinos no pátio do templo. Ao questioná-lo, eles esperavam desmoralizá-lo ou levá-lo a uma afirmação que pudessem usar contra ele. Mas Jesus, com sua sabedoria única, responde com uma pergunta em vez de uma resposta direta. Ele lhes diz: "Também eu vos farei uma pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens?" Mateus capítulo 21, versículos 24 e 25. Esse é um momento de grande ironia e astúcia. Jesus, ao trazer à tona o ministério de João Batista, coloca os líderes em um dilema. João Batista era amplamente respeitado pelo povo e, ao mesmo tempo, proclamou a vinda de Jesus como Messias, apontando-o como o Cordeiro de Deus. Então, se os líderes dissessem que o batismo de João era do céu, estariam indiretamente reconhecendo a autoridade de Jesus, pois João o havia legitimado. Porém, se dissessem que era dos homens, correriam o risco de enfurecer o povo, que via João como um profeta. Diante disso, eles se veem em um impasse. Então, discutindo entre si, dizem: "Se dissermos, do céu, dirá, então por que não crestes nele? Mas se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta." Mateus capítulo 21, versículos 25 e 26. A pressão aumenta. Aqueles homens que se julgavam tão sábios e prontos para colocar Jesus em apuros, agora se veem encurralados por sua própria falta de fé e coragem. Eles escolhem então a saída mais segura, mas também a mais fraca e evasiva. Respondem a Jesus com um simples "não sabemos." Mateus capítulo 21, versículo 27. Jesus então lhes diz: "Nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas." Mateus capítulo 21, versículo 27. Com essa resposta, ele revela não apenas sua sabedoria, mas também a dureza de coração daqueles que o questionavam. Ao recusarem-se a reconhecer a autoridade de João, os líderes religiosos perdem o direito de questionar a autoridade de Jesus, pois ela está profundamente enraizada no mesmo propósito divino que eles ignoravam. Eles, que deveriam ser os guias espirituais de Israel, mostram-se incapazes de discernir o que é divino, pois estão mais preocupados com a opinião popular e com o próprio status do que com a verdade de Deus. Esse breve diálogo destaca o contraste entre o coração sincero que busca Deus e o coração endurecido, que busca apenas o próprio benefício. Jesus revela que a verdadeira autoridade espiritual não depende de títulos ou reconhecimento humano, mas da aprovação divina, algo que os líderes religiosos da época haviam perdido de vista. Após o confronto com os líderes religiosos, Jesus narra uma parábola para ilustrar a questão da obediência genuína e da aceitação do reino de Deus. Ele diz: "Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: 'Filho, vai trabalhar hoje na vinha.' Ele respondeu: 'Não quero,' mas depois, arrependendo-se, foi.
Mateus capítulo 21, versículos 28 e 29. O primeiro filho, mesmo que inicialmente tenha recusado a ordem do pai, acaba mudando de ideia e obedecendo. Esse detalhe é significativo, pois revela um arrependimento sincero, um coração que, apesar de ter rejeitado o chamado a princípio, foi capaz de reconhecer o erro e cumprir a vontade do pai. É uma imagem poderosa de transformação e humildade, mostrando que a obediência verdadeira nem sempre se manifesta imediatamente, mas pode vir após reflexão e arrependimento. Jesus então continua. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, Eu vou, Senhor. E não foi. Mateus capítulo 21, versículo 30. O segundo filho representa o oposto. Ele responde positivamente com respeito e prontidão, mas na prática não faz o que prometeu. Esse filho simboliza aqueles que falam de obediência e reverência, mas cuja vida e ações contradizem suas palavras. Aqui Jesus expõe a hipocrisia daqueles que professam uma fé exterior, mas que em essência não vivem de acordo com a vontade de Deus. Eles dizem sim com a boca, mas o coração está distante da obediência genuína. Então Jesus questiona os líderes religiosos. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles respondem, o primeiro. Mateus, capítulo 21, versículo 31. A resposta é óbvia, e Jesus usa essa resposta para confrontá-los com a realidade de suas próprias ações. Ele continua, Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Mateus, capítulo 21, versículo 31. Essa declaração é impactante, especialmente para os chefes religiosos. Jesus afirma que os publicanos, cobradores de impostos vistos como traidores do povo judeu, e as meretrizes, pessoas desprezadas e tidas como impuras, entram antes no reino de Deus, porque, mesmo vivendo em pecado, estão abertos ao arrependimento e à mudança, enquanto os líderes, com toda a sua aparência de religiosidade, permanecem rígidos e inflexíveis. Jesus encerra o ensino explicando: Porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes nele, mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer nele. Mateus capítulo 21, versículo 32. Aqui, ele enfatiza que João Batista foi um mensageiro de justiça, pregando o arrependimento e preparando o caminho para o Messias. Os pecadores, reconhecendo sua condição, ouviram a mensagem de João e se arrependeram. Já os líderes religiosos, que deveriam ser os primeiros a compreender e aceitar a mensagem, rejeitaram-na. E o mais grave, mesmo ao verem o arrependimento e a transformação na vida daqueles que aceitaram o chamado de Deus, ainda assim se recusaram a se arrepender. Essa parábola é uma advertência profunda e direta. Jesus está mostrando que, aos olhos de Deus, a sinceridade de coração e o arrependimento verdadeiro são mais valiosos que qualquer aparência religiosa ou palavra bem falada. Ele desmascara a hipocrisia e exalta o valor de um coração contrito, que, ainda que tenha se desviado, está disposto a voltar para o Pai com sinceridade. Para Deus, o que conta é o arrependimento autêntico e a disposição de obedecer, não importando quão tardio seja esse retorno. Jesus continua sua exposição com uma nova parábola, cheia de simbolismo e com uma mensagem profunda. Ele diz: Ouvi outra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, construiu nela um lagar e edificou uma torre. Arrendou a uns lavradores e ausentou-se para outra terra. Mateus capítulo 21, versículo 33. O cenário aqui é de um cuidadoso vinicultor que prepara sua vinha com tudo o que é necessário para produzir bons frutos. O dono confia sua vinha a lavradores, esperando que cuidem dela e entreguem os frutos devidos no tempo certo. Quando chega o tempo da colheita, o dono envia seus servos aos lavradores para receber o fruto. Contudo, os lavradores rejeitam o pedido e reagem violentamente, maltratando e expulsando aqueles que vieram em nome do dono. Por 2 vezes, o proprietário envia seus servos, mas ambos os grupos são recebidos da mesma forma. Finalmente, o dono decide enviar seu próprio filho, pensando: a meu filho respeitarão. Mateus capítulo 21, versículo 37. No entanto, os lavradores, vendo o filho, tramam contra ele, e em vez de respeitá-lo, agem com crueldade. Jesus pergunta aos líderes religiosos: Quando vier, pois, o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles respondem, talvez sem perceber que falavam contra si mesmos. Fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem os frutos nos seus devidos tempos. Mateus, capítulo 21, versículos 40 e 41.
Nesse momento, Jesus revela o significado da parábola de forma indireta, mas profunda. Ele cita o Salmo 118. A pedra que os construtores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Mateus capítulo 21, versículo 42. A pedra rejeitada pelos construtores, ou seja, por aqueles que deveriam entender e aceitar a obra de Deus, tornou-se a base essencial de todo o edifício. Jesus se refere a si mesmo como essa pedra, que os líderes rejeitavam, mas que se tornaria o fundamento do reino de Deus. A declaração final de Jesus é forte. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que lhe produza os frutos. Mateus, capítulo 21, versículo 43. Aqui Jesus deixa implícito que a responsabilidade que os líderes religiosos carregavam, a de guiar o povo e promover uma fé viva e frutífera, seria passada para aqueles que realmente produzissem frutos de justiça e obediência. Quando os principais sacerdotes e fariseus ouvem essa parábola, percebem que Jesus falava indiretamente deles. Sentem-se expostos e ameaçados pela força das palavras dele e cogitam revidar, mas temem a reação do povo, que reconhecia Jesus como profeta. Com a conclusão dessa última parábola, o confronto entre Jesus e os líderes religiosos se torna ainda mais evidente. Ele expôs a dureza de coração daqueles que, embora tivessem o conhecimento da lei e os privilégios espirituais de Israel, rejeitavam a mensagem de Deus e resistiam ao próprio Messias. As palavras de Jesus soam como uma advertência severa e um chamado ao arrependimento. Ao ouvir a parábola e perceber que Jesus estava se referindo a eles, os principais sacerdotes e os fariseus sentem-se profundamente ofendidos e decidem que precisam encontrar uma maneira de detê-lo. Contudo, apesar de seu desejo de prendê-lo, eles se veem impedidos pela reação do povo. Jesus havia conquistado a admiração e o respeito das multidões, que o viam como um profeta de Deus. Alguém que falava com autoridade e poder. Os líderes religiosos temiam o povo, pois sabiam que qualquer ação contra Jesus poderia gerar uma reação intensa. E assim, embora o conflito e a tensão aumentem, eles hesitam, paralisados entre o desejo de eliminá-lo e o temor de perder o controle sobre a opinião pública. Esse encerramento do capítulo 21 revela o crescente isolamento de Jesus em meio aos líderes religiosos e, ao mesmo tempo, sua proximidade com o povo. A rejeição que ele enfrenta dos líderes contrasta com a aceitação das multidões, que ainda veem nele a esperança de algo novo e verdadeiro. Essa tensão se torna o pano de fundo para os eventos que seguirão, com o plano de Deus avançando, mesmo em meio à oposição e incompreensão daqueles que, em teoria, deveriam ser os primeiros a abraçar a chegada do reino. A partir daqui, o ministério de Jesus continua a desenrolar-se com crescente intensidade, enquanto ele permanece firme em sua missão, consciente do propósito divino que o levará ao clímax de sua obra redentora. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds, faixa The Storyteller. Música por 5sounds.com. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos. Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. R.N. Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.